Vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Oi, Glauco, bom dia. Wagner, a gente tem aí, né, como vimos nessa edição, um confronto aberto, né, entre Jair Bolsonaro e os governadores de uma forma geral, já que muitos deles, a maioria, na verdade, vem adotando medidas restritivas de distanciamento social e é bom que se diga, talvez, várias delas insuficientes na prática, né? E mesmo assim o governo ali tenta disputar essa narrativa dizendo justamente que é o contrário, elas são insuficientes porque elas simplesmente não adiantariam, né? E não porque elas são pouco restritivas. Então eu queria que você falasse a respeito dessa disputa da narrativa em meio a uma pandemia do presidente Jair Bolsonaro e dos governadores e também de alguns prefeitos. Glauco, esse é o grande tema central desse momento, né? Não só o momento político, mas o momento na vida das pessoas, né? Nós estamos ainda vivendo uma situação em que não chegamos ao auge do que será o contágio, do que será a contaminação e do que serão os números de óbitos diários, né? Com relação, né, por causa da Covid-19. O Bolsonaro sempre utilizou uma retórica que combinava essa questão que ele fala, né, do emprego de um lado e da saúde do outro, mas sempre, mais do que isso, ele sempre tomou medidas absolutamente, ações, atitudes absolutamente irresponsáveis e que corroboram exatamente para um relaxamento desse isolamento social, né? E os governadores, e aí acho que praticamente todos, talvez à exceção do Zema, de Minas Gerais, ou do governador lá de Roraima, né, têm adotado o discurso do isolamento social, mesmo tendo muitas pressões, né, e mesmo tendo ali na sua própria base de apoio um conjunto muito expressivo de empresários, dos grupos, das associações comerciais e assim por diante. É o que nós temos visto aqui em São Paulo, né? Prefeitos serem pressionados e serem, inclusive, aceitarem essas pressões. Aqui em Campinas, por exemplo, nós vimos isso no começo dessa semana, né? E o governador Dória impôs aí o isolamento social. Essa é a grande disputa, porque o que os especialistas falam, né, as pessoas que entendem de epidemiologia, que é exatamente esse estudo sobre o desenvolvimento das doenças e do contágio das doenças, né, é que o mês de maio vai ser um mês muito, muito triste, né, porque muitas pessoas vão morrer e nós vamos atingir um nível de contágio muito elevado, especial e também nas cidades do interior, né? Acho que é isso que São Paulo está vivendo, isso que Fortaleza está vivendo, isso que Recife está vivendo, vai ser algo que pode muito provável que se espalhe pelo país, né? Então essa disputa ela é a grande disputa do momento. Agora, sem dúvida, né, tudo que o Dória tem feito, né, eu acho que ele tem se colocado aí como até pela força, pelo tamanho do estado de São Paulo, pela expressão do estado de São Paulo, é algo friamente calculado também, né? Ele está tentando aí incorporar um campo político que está mais ou menos órfão, né, de lideranças mais à esquerda, né? Não é à toa que o próprio Flávio Dino, né, se coloca com força pelos governadores do Nordeste, o governador da Bahia também se coloca com força, mas a mídia toda, digamos assim, do Sudeste, ela está ancorada aqui em São Paulo e no que o João Dória tem feito, né? E ele tem expressado, né, com as suas palavras duras, sempre friamente calculadas, a gente sabe disso, ele tem vocalizado essa oposição ao Bolsonaro e, inclusive, tem sido combatido mais diretamente pelo Bolsonaro, né? É uma disputa que tem um momento de hoje, tem essa questão atual, mas também, certamente, esses atores estão vislumbrando aí o que será 2022, né, a disputa presidencial que provavelmente teremos, né?
Pois é, né? E a gente observa, Wagner, porque quando o Bolsonaro tem essa postura absolutamente responsável em relação à pandemia, fica até mais fácil para determinados atores políticos fazerem oposição a ele. Mas no caso específico do governador João Dória, por exemplo, ele prorrogou a quarentena, mas ao mesmo tempo acenou com uma reabertura do comércio sem ter qualquer tipo de dado epidemiológico que pudesse sustentar esse tipo de previsão. Determinou ainda a volta às aulas, fez com que professores voltassem as unidades de ensino para distribuir material didático, ou seja, uma mensagem bastante dúbia, né? E a gente sabe que a taxa de isolamento social em São Paulo, né, nos 2 últimos dias, ela ficou em 48%, ou seja, muito abaixo daquilo que é recomendado de 70%. É de se questionar também o quanto as atitudes dúbias do governador João Dória, inclusive medidas do seu governo, também acabam influenciando nesse tipo de queda na taxa de distanciamento social, não, Wagner? Sem dúvida, Glauco, sem dúvida. Eu diria que as autoridades, e aqui falando um pouco das autoridades no campo da educação, né? E claro, ela está submetida ao João Dória, no caso do Estado de São Paulo, obviamente, né? Mas elas estão batendo cabeça sobre o que fazer nesse momento, né? A questão das aulas, né? A questão do sistema educacional. Os dois grandes sistemas que nós temos, né? O sistema de educação e o sistema de saúde, né? E os governadores têm uma importância grande, sobretudo no campo da educação, né? A saúde está mais deslocada para os municípios. Mas no campo da educação, os governadores são fundamentais. E nós temos visto a Secretaria de Estado da Educação batendo cabeça, né? Ora tenta fazer as aulas por meios remotos, né? As aulas online, que a gente poderia chamar de aulas online, percebe que isso não está funcionando, né? Tenta fazer isso que você apontou, né? Que é essa distribuição do material didático pelos professores e funcionários. A gente sabe que esse tipo de ação, ela inevitavelmente gera contágio, gera aproximação entre as pessoas, né? Exatamente nesse momento em que nós estamos, exatamente nessa curva ascendente do contágio, né? E ao mesmo tempo, acena com essa abertura das salas de aula ainda em maio. E começando pelos estudantes da educação infantil, né? Que são exatamente aqueles que têm mais dificuldade de autocontrole, né? Então, assim, nós realmente estamos vivendo uma situação em que a população está praticamente entregue à própria sorte, né? Nós muito rapidamente, né, a sociedade vai ter que começar a pensar, a depender das decisões das autoridades, vai ter que começar a pensar em situações de desobediência civil, né? E o pior é que há muita desinformação ainda, né? Há muita desinformação, as pessoas não entenderam que elas precisam ficar em casa, não apenas por causa delas próprias, né? Mas por conta de toda uma questão que envolve o sistema de saúde como um todo, né? Elas não perceberam que essa questão de grupo de risco é absolutamente questionável, porque é claro que morrem mais idosos, para cima de 60 anos, mas o vetor de contágio somos todos, né? Todos nós somos possíveis vetores de contágio, tenhamos meses de idade ou tenhamos 100 anos de idade, né? Então eu acho que assim, nós estamos realmente vivendo uma situação muito tensa, né, nesse momento, e eu tenho conversado com colegas aqui da saúde, aqui, da biologia, né, que estudam exatamente o comportamento do vírus aqui na Unicamp, né, e há um temor generalizado sobre o que pode acontecer em maio, especialmente por conta das autoridades que estão aí se submetendo a pressões do poder econômico, né, para a reabertura do comércio, para a reabertura, enfim, para uma pretensa volta à normalidade, né, entre aspas, que está longe de acontecer, né? Vamos agora à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Romão. Bom dia. Bom dia, Marilu. Romão, vamos falar aqui do Alexandre Ramagem, né? Que ele não pôde assumir aí o comando da Polícia Federal, né? Já que o Alexandre de Moraes aí impediu, alegando aí a questão da moralidade, da impessoalidade. E o Jair Bolsonaro disse ontem o seguinte em relação ao
ministro Alexandre de Moraes. Ele falou: agora, tirar numa canetada e desautorizar o presidente da República com uma canetada dizendo em impessoalidade. Ontem quase tivemos uma crise institucional, quase, faltou pouco, e disse ainda: eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. E ele disse, né, em relação ao Alexandre de Moraes, que ele acabou sendo indicado, né, segundo ele, pelo Michel Temer, não foi isso? Então, quer dizer, essa briga continua e, inclusive, na posse do novo ministro da Justiça, quem estava presente era o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Então, parece que a coisa ainda está um pouco dividida ali no Supremo, não é isso, Romão? Ali havia um posicionamento, né, mais unificado, né? A gente percebeu que, digamos, na defesa da democracia, né, contra aquelas ações, justamente, especialmente essa última, né, do último final de semana, já nem sei se é o último ou se é o anterior, né, Marilu, porque a cada final de semana tem uma aparição pública aqui do Bolsonaro, a gente fica até confuso, mas essa exatamente do dia 19, do dia do soldado, né? Ali havia, assim, uma unidade, né? Me parece que as declarações dos ministros do Supremo foram no sentido de uma unidade contra essas atitudes do presidente, né, que atentam contra a democracia. Agora, essa questão do apoio ou não, né, do veto do Supremo com relação a essa nomeação, né, de figuras polêmicas, né, ela é uma questão que me parece que divide, sim, o Supremo, né? E aí, como a decisão é monocrática, nesse momento, pelo menos, né, acaba prevalecendo uma posição, tem prevalecido, pelo menos, uma posição mais rígida, né, contra essas ações. A gente lembra do Michel Temer, no caso da Cristiane Brasil, né? A gente lembra também lá atrás, né, quando o ex-presidente Lula foi nomeado também para o governo pela presidenta Dilma, também houve uma reação semelhante, né? Então, essa questão ela realmente é mais polêmica, né? Eu penso que o Bolsonaro, como declarou ontem, né, a Advocacia Geral da União disse que isso o caso tinha terminado, mas o Bolsonaro disse que quer recorrer e quem manda é ele, né? É muito provável que ele vá recorrer, sim. Eu acho que ele está num momento empoderado, né? Assim, a demissão do Moro, ela aconteceu numa situação, né, eu acho que na melhor situação possível para o Bolsonaro, porque os olhos do país eles estão mais voltados na vida real. As pessoas querem saber se elas vão sobreviver ou se elas vão manter o seu emprego, né? Então, o Moro ou não Moro, isso aí é um tema lateral hoje, né? Que seria um tema central se a gente não tivesse passando por uma pandemia, se a gente não tivesse ultrapassado a China em número de mortos por essa doença, né? Então ele foi muito hábil, né? Tirou o Moro, que seria uma pedra no sapato, já era uma pedra no sapato, né? No governo. Ele tirou de maneira muito hábil, me parece, né? Ele tem algum desgaste, mas acho que esse desgaste ele é menor do que ele seria numa situação de normalidade, né? Então eu penso que ele deve dobrar a aposta novamente, imagino que deva recorrer, né? E nós precisamos ver aí o papel do Supremo no julgamento desse recurso que deve acontecer nos próximos dias, imagino eu, né? Perfeito. E como é que você viu aí a posse, né, do Luiz André Mendonça, ministro da Justiça, pastor presbiteriano, com discurso, enfim, aí bastante messiânico? Como é que você imagina agora esse novo comando no Ministério da Justiça, hein, no Estado laico? Pois essa questão do Estado laico é o que pode diferenciar, né, a gestão do Moro para a gestão do atual ministro. Outro dia eu estava escutando a rádio, né, eu sou um ouvinte da rádio também, estava escutando Jaqueline Muniz falar sobre a gestão do Moro, né, e foi uma fala muito interessante, porque ela mostra muito bem como o Moro era um mero despachante da Polícia Federal, né, apontando ali, olha, teve essa ação, teve essa outra ação, e o ministro da Justiça está muito longe, né, deveria estar muito longe de ser apenas isso, né?
todos os projetos do Moro, eles foram, se não engavetados, eles foram perdendo força, né, na sua relação com o Legislativo, na sua relação com o Congresso. Agora nós vamos ter que ser muito firmes, né, na defesa do Estado laico, né? Acho que o Supremo tem dado demonstrações de que está atento a isso. A gente viu também na semana passada a questão da escola, a chamada escola, na questão da ideologia de gênero, né? Uma posição muito firme do Supremo condenando essa suposta ideologia de gênero, né? Que havia sido, com a qual havia sido questionado. Então o Supremo está garantindo a laicidade, o Supremo está garantindo que as escolas devam sim ensinar, fazer educação sexual com as crianças, né? Explicar muito direitinho para as crianças quais são as desigualdades de gênero, né, que estão presentes na nossa sociedade. Então ele colocou sim um posicionamento contrário a toda essa onda conservadora que nós estamos, enfim, acompanhando já há alguns anos, né? Então eu quero crer que também o Supremo vai ter uma posição firme para conter eventuais excessos, né, do ministro da Justiça no que diz respeito a essa questão da laicidade, né, que eu acho que é um dos pilares, né, da nossa democracia e tem que ser realmente observada pelo Supremo, né? Perfeito, Romão. Obrigada. Um abraço para você. Te passo para o Glauco. Abraço, Marilu. Wagner, queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar. Até a próxima. Grande abraço, Glauco, a todos os ouvintes também. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.